O João, na altura, penso que conhecia mal, ou não sei se conhecia sequer, a obra de Pausa, devia conhecer, isso já não me lembro, são prognósticos que já me escaparam, mas ficou absolutamente, como é que se diz, intrigado e foi ler realmente a obra de Pausa, a Branca de Neve, e daí a partir daí teve a ideia de adaptar a obra ao cinema. E queria adaptar porque foi numa altura em que, de uma certa maneira, ele queria escapar à personagem do João de Deus, queria escapar a ser, mais uma vez, personagem principal, o ator do projeto ou do filme dele, e, portanto, queria, se quiser, servir-se de um texto que não fosse um texto escrito por ele. E a verdade que o Walser é alguém que tinha tudo para fascinar o João César Monteiro. Para já, é um dos maiores autores em língua alemã, é um austríaco, como sabem, e, além disso, foi alguém que também teve uma trajetória muito particular, porque, a certa altura, em 1925, ele foi internado e viveu os últimos 25 anos num asilo interno, no meio da Suíça, numa espécie de hospital psiquiátrico. E, portanto, era alguém que tinha também essa enorme, incrível sensibilidade que têm alguns artistas. E o César era assim. O César era alguém que tinha, como é que se diz? Era das pessoas com mais sensibilidade que alguma vez com quem eu partilhei a minha vida. Era daquelas pessoas que era de uma intransigência, de uma, como é que se diz? E ao mesmo tempo de uma invenção, agora faltam as palavras, mas era das pessoas que mais que levava e sofria e levava a sério a ideia de criar, da criação e de fazer as obras que acabou de fazer. Portanto, todas as obras deles foram feitas com uma enorme, se quiser, como digo, entrega, e mais que isso, ele praticamente, como qualquer grande criador, jogava a vida de uma certa maneira, se pode dizer entre aspas, para que as obras depois fossem exatamente o mais fiéis àquilo que ele queria que elas fossem. E era isso que fazia fascinante trabalhar com ele e também difícil, porque tínhamos que estar, de uma certa maneira, à altura dessa exigência, porque ele era de uma tal exigência com ele próprio que também isso transmitia a exigência que tinha com os outros. E por isso é que durante estes 40 anos foi, para mim, uma lição de vida tremenda. O Branca de Neve, voltando agora ao Branca de Neve, quando ele foi confrontado com o texto, a primeira ideia que ele teve era filmar, ir buscar atores profissionais, filmar, o primeiro projeto houve, o texto é exatamente o texto do Walser, o primeiro projeto que houve era filmá-lo em francês, em estúdio, provavelmente, e a partir daí ele começou a ver atores em França e cruzamos com uma atriz que na altura estava a começar a ser bastante conhecida, que era a Elsa Liberstein. Logicamente, estava ligada a muitos filmes independentes franceses, alguns eu tinha produzido, e pronto, houve um almoço, um jantar, e o João disse-me, vamos fazer com ela, e isso para mim também permitia-me procurar financiamentos em França, portanto, porque ela era um nome conhecido, etc. Ela ficou também, mas logicamente aquilo correu mal, mas o João, ao mesmo tempo, cada vez que escolhia uma atriz, queria logo começar a pensar em termos de guarda-roupa, de tudo, e portanto, quer dizer, eu para este filme tenho talvez uns guarda-roupas mais extraordinários que alguma vez tive com um filme, porque já lá vão ver, portanto, esta foi a primeira atriz,
Depois, a seguir, a certa altura, aquilo não correu bem entre eles, e percebe-se bem, porque ela estava completamente a leste do que era o João César Monteiro, era a obra do João César Monteiro, e, portanto, a partir do dia que acabou de correr bastante mal. Ele, a seguir, teve outra atriz, que não era atriz, era um personagem que estava ligado ao cinema também, ainda está, a Laurence Chorlot, que na altura até estava a trabalhar comigo para o papel, também era ela, tinha que ser ela, tinha que fazer o contrato, tinha que fazer tudo, ela não queria porque nunca tinha sido atriz, não sei o quê, pronto. Passou também, e depois a certa altura descobriu uma atriz italiana, a Madalena Maggi, e eu tive que ir para aí 3 ou 4 vezes a Roma para discutir e para tentar convencer essa atriz a depois de tê-la convencido, de ter assinado, mais uma coisa, mais uma vez, houve qualquer coisa, uma frase que ela deve ter dito, um olhar que fez, qualquer coisa que fez que ele afastasse, porque ele funcionava muito com isso, percebe? Com uma frase fora de contexto, alguma coisa que não funcionasse, ele excluía logo essa pessoa, isso em relação a isso e a todas as pessoas com quem ele estava. E, portanto, isso é para e o tempo ia passando e eu sentia também, da parte dele, essa angústia, saber como é que depois iria filmar. A certa altura, para resumir, ele disse-me: Paulo, eu acho que já descobriu que não querem isto tudo, vamos filmar em Portugal e quer filmar no Jardim Botânico. Lá andei eu com ele. Eu fiquei, nesta altura, eu andava muito nas preparações com os cineastas. Isto, por exemplo, foi um ano para mim absolutamente de loucura. Foi um ano em que eu produzi, ao mesmo tempo, a Chantal Eckermann, o Rui, o Manuel Oliveira, o Charunas Bartas, o Alonso Ferreira Barbosa, mais. Eu sei que são 12 filmes desse nível que eu produzi, portanto, eu tinha que dar atenção, se quiser, a todos estes cineastas, todos, porque se eu não desse a atenção devida, por exemplo, ao Manuel Oliveira, logicamente, aquilo depois passava-se mal, era a palavra utopia, que era um filme muito complicado, como sabem. O Luís também, a Chantal foi a lá cá tive, que é também um dos melhores filmes dela, como sabem, também uma adaptação do curso. Portanto, eu, sobretudo, era nesta fase toda de preparação que eu acompanhava imenso os realizadores e depois estava muito pouco nas rodagens. E correu bem, todos esses filmes, estou extremamente orgulhoso de ter feito. Portanto, naturalmente, era esse, eu não ter a rodagem. Pronto. Agora, o que se passou depois foi que, a certa altura, portanto, ele queria filmar no Jardim Botânico, mas havia um problema, havia lá uma estátua enorme, já nem sei o que era, e ele dizia ao Paulo: a estátua tem que sair. A estátua tem que sair, e isto era porque ele queria, já tinha pensado os planos de maneira que a estátua ali cortava as perspectivas, cortava tudo. Aquilo foi um bocado de trabalho, mas conseguimos que a direção do Jardim Botânico, preciso não esquecer que na altura o Oliveira, o César, tudo isto, tínhamos um peso em Portugal, portanto, quer dizer, tínhamos um certo peso, as pessoas éramos muito respeitados e tínhamos, sobretudo, as instituições tinham medo de nós, portanto, dessas coisas, portanto, de uma certa maneira, conseguimos coisas absolutamente impossíveis. Pronto, conseguiu-se isso. Começou-se a fazer o plano de trabalho, ele escolheu atores em Portugal, como deles o Luís Miguel de Sintra, a Ana Brandão, e de repente 2 desconhecidos, a Maria, como é que é, Maria de Carmo Roux, acho que é assim, e um também brasileiro, que nunca tinha feito nada, Reginaldo, já não lembro o nome, e pronto. E de repente pede-me que queria gravar o texto, para os atores conhecerem bem o texto, estarem dentro do texto, achava que era importante antes de mais, gravar o texto. E o tempo ia passando. E gravou-se o texto, ele teve imenso cuidado de gravar o texto, e vocês isso podem verificar. Realmente as vozes são absolutamente extraordinárias, não é? E pronto,
e marcou. E depois, de repente, um dia diz ao Paulo, afinal, eu não vou filmar as cenas todas, vou filmar algumas só, e há outras que vai ficar o texto e sou eu a passear no jardim inteiro. Diz, João, está bem. O que é que eu não vai. Quer dizer, apesar de tudo, eu sabia com quem estava a trabalhar. Sabia que estas coisas não eram como é que se diz, situações de brincadeira nem nada. Para ele era extremamente importante tentar encontrar se quiser, uma forma que estivesse à altura do texto. Pronto, eu disse, está bem. E filmou-se alguns planos com ele. Não sei se filmou antes, depois do que se passou, isto já não lembro. E um dia, ao plano de trabalho, eu estou em Paris, com estes filmes todos, quer dizer, 2 dias em Paris, 2 dias cá, 2 dias em Paris, 2 dias cá. Estou em Paris e telefona no diretor de produção a dizer, olha, o João disse para pôr uma flanela preta na parede, estava ali, tal, e pediu ao Mário Barroso para, durante 1h10, que era o tempo do texto, filmar a flanela preta. E diz que a rodagem acabou. E perguntam-me, e ele perguntou o que é que eu faço? Eu disse, não faço nada, passa-me o João. E passa o João, e o João diz, eu disse ao João, é verdade? Ele diz, eu só preciso agora de filmar alguns bocadinhos de céu, e vai ser porque também. E para mim, Merlin terminou. Então, pronto. Então, se terminou. Assinas o papel. O que é que eu faço? Diz que a Merlin terminou. És o realizador, não sou eu que vou encontrar a forma para o filme. E assim foi. Mas para ele isto foi extremamente doloroso e penoso. Porquê? Porque isto, eu depois acho que queria desenvolver um bocadinho mais, tirando esta parte toda, que é a parte, quer dizer, anedótica, se pode dizer, como chegámos a isto. Porque no fundo ele ficou com aquela sensação que estava confrontado a um texto que ele tinha uma admiração absolutamente extraordinária, percebes? E a única forma de respeitar o texto é que realmente o texto integral fosse ouvido e que as imagens iam só poluir o texto. Mais nada. Para ele era uma questão de poluição. E portanto, mas ele também sabia as consequências que um gesto destes podia ter para o futuro dele. É preciso não esquecer que o João, na altura, tinha, penso eu, 60 anos, pouco mais tinha, portanto, nunca esperou que quer dizer, durasse tão pouco tempo, mas quer dizer, portanto, e para ele o cinema era tudo, mas tudo, não é? O cinema como realizador, como filmar, não era como agora que todos os realizadores são professores, ou são isto, ou eu tenho não sei o quê, tenho mais outras coisas para fazer. Ali não, era tudo. A vida dele era aquilo. Ele sabia o preço absolutamente terrível que ele poderia pagar por este gesto. Mas ele disse não transigia. Não transigia. Foi até ao fim naquilo que ele pensou que era absolutamente a maneira dele estar à altura do texto. Depois houve a fase de montagem, porque aquilo, repararem, há a música do Tcharinho, que é uma música o Tcharinho é talvez, ainda é vivo, um dos melhores compositores de música contemporânea atual, ao nível do Bério, do Nono, disso tudo, etc. Nós conseguimos, não só o Tcharinho, também, por exemplo, foi pela obra dele que eu consegui também os direitos do Walser, da Fundação Robert Walser. Não é de um dia para o outro que se consegue, se quiseres, ter os direitos de uma obra como esta do Walser, é porque eles realmente respeitavam o que o João tinha feito até lá, e inclusive vão ver que o filme começa com as imagens, as quais uma está aqui, que as imagens do Walser, quando foi encontrado morto no meio da neve, não se percebe muito bem se deixou morrer, como é que foi, mas nos anos 50 ou 70, já não lembro bem, foi encontrado morto depois de 25 anos de estar assim. E a Fundação Robert Walser deu a autorização para que a gente utilizasse as obras, as fotos no filme. Portanto, havia todo um conjunto de coisas que havia, portanto, um enorme respeito em relação ao que o João podia fazer.
Agora, isto é daqueles gestos que existem na arte. É daqueles gestos em que realmente os artistas, a certa altura, têm necessidade de chegar a um extremo absoluto. Toda a gente conhece ou ouviu falar, eu já vi, mas muita gente não vi na Hermitage, o quadro chamado Quadro Bonito do Malevich, que é a mesma coisa, que aparece a certa altura, quando tentam, contra o regime, tenta que ele seja mais fiel a uma, como é que se diz, ao realismo socialista. Ele, de repente, como uma espécie de grito de revolta, faz o quadro preto, não é? Que está exposto, e que é um dos quadros mais valiosos neste momento do Malevich, não é? Quem conhece a pintura, conhece os quadros monocrónicos do Rothko, que são neste momento talvez os quadros mais valiosos que existem hoje. Portanto, são obras que chegam, não por acaso, mas depois de um percurso absolutamente, quer dizer, profundo de quem está por trás dela. E o Branca de Neve é exatamente isso. É um gesto muito profundo de alguém que tinha um respeito enorme pelo cinema e alguém que tinha um respeito enorme pela obra que ele queria adaptar e que não quis de maneira nenhuma ceder, sabendo o preço que poderia pagar por isso. E como eu assisti durante esses 2 anos a este percurso, não é? Foi por isso que eu me bati por esta obra desde o momento em que o escândalo, entre aspas, que a mediocridade deste país é profícua, apareceu. Porque não houve ninguém que refletisse seriamente o porquê que a obra ser assim. Quer dizer, a obra, felizmente, foi reconhecida por imensas pessoas e grandes intelectuais. Eu posso dizer alguns, que vocês já ouviram falar, a Susana Sontag, por exemplo, Miquel Barceló, o grande pintor espanhol, muitos deles, quer dizer, que para eles é uma das obras mais importantes da cinematografia. Eu não falo só da cinematografia portuguesa, falo da cinematografia. E por isso é que, neste momento, a Branca de Neve, 25 anos depois, ainda passa no MoMA, vai passar na RAI em Itália, passa aqui, com uma sala cheia. Bem sei que vem muitos pela curiosidade de ver o que é este objeto, mas é por isso que eu também vos queria um pouco explicar o que era. E, portanto, e que era para mim importante falar nisto. Porque eu tive o privilégio de assistir a isto, e de viver isto, e ter percebido, e ter estado à altura do gesto do João. O João, ele próprio, que teve muita dificuldade a conhecer a sua própria obra até ao leito da morte. Foi quando ele estava quase a morrer que me disse: Paulo, tu tinhas razão, o Branca de Neve é um dos meus grandes filmes. Porque ele próprio ficou, apavorado com o gesto que ele tinha feito. Portanto, eu penso que não quero alongar mais, só queria dar este testemunho que é para mim importante. E, excepcionalmente, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas no final da sessão, se quiserem, depois desta vossa experiência, quem quiser trocar impressões comigo, eu estarei aqui. Não vou me substituir de maneira nenhuma ao César, nem pretendo, não é? Mas para dar alguns pormenores mais, se vocês quiserem, sobre alguma coisa. Agora, há uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Estejam atentos ao texto, que é sublime, magnífico, sublime, e que também, quando por vezes há pequenas aparições, não é por acaso. Portanto, a única coisa, isto é uma obra que foi extremamente pensada e que foram 2 anos de trabalho na vida de um grande